Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos aprender sobre um elemento especial de React, os React Fragments, ou fragmento de React. Apesar do nome parecer muito importante, não é tão fundamental assim. A gente pode criar todo o projeto React sem utilizar, mas em algum momento você vai querer utilizar porque ele tem um propósito especial. E o propósito especial do fragmento React, que é um elemento especial de React, é nada, não renderizar nada, não criar elemento nenhum no DOM. E você pode se perguntar, para que eu quero um elemento que não cria nada? Bom, vamos dizer que eu tenho um componente, eu quero que esse componente retorne dois elementos irmãos. Não dá, porque componentes não podem retornar dois elementos irmãos. J e X tem que sempre ter um elemento pai. E aí o que a gente costuma fazer é colocar esses dois elementos dentro de um elemento pai, um div. Mas aí esse div vai ser renderizado lá no DOM. E se eu não quiser que esse div seja renderizado no DOM, aí sim eu uso o fragmento React. Para utilizar fragmento React, basta abrir e fechar nada. Eu abro nada e fecho nada, como se fosse realmente uma tag vazia. Bom, vamos ver isso no código. Vou abrir aqui o Visual Studio Code, tem um projeto, tem um componente app aqui, nesse componente app tem um div, eu vou dar uma classe para esse div só para a gente marcar cada uma, e aqui vou colocar um H1, título, e depois um parágrafo, conteúdo. Vou salvar, vamos ver lá no navegador, dentro do app, temos aqui título e conteúdo. E se eu não quiser esse div aqui, não posso simplesmente excluir ele, porque aí vou tentar retornar dois elementos irmãos, vai dar problema. Então, posso substituir o div por um fragmento React. Vou salvar, vamos voltar. Veja agora, título e conteúdo, é direto dentro do root e não dá problema, ele salva. Geralmente a gente usa isso em componente. Então, vamos criar um componente, tem aqui na parte da components, vou criar um componente chamado notícia.jsx, e aqui vou recortar o título e conteúdo, vou botar aqui dentro do notícia. Mesmo problema, eu não posso simplesmente colocar dois elementos retornando, porque eu preciso do elemento pai, e eu tenho que colocar um div, botar o class name do div, esse vai ser o notícia, e aqui no app vamos instanciar a notícia. Muito bem, vou salvar. Veja, agora eu tenho o app, o div do app, dentro tem o div da notícia, e aí sim tem título conteúdo. Então tem um monte de div, às vezes a gente não quer, não precisa. E aí vamos utilizar fragmento React, vou apagar aqui, vou deixar só aquele div lá, vou salvar. Veja, agora só tem o div do app, não tem mais um div interno. Existe uma outra forma de utilizar React Fragments, que é utilizando React.fragments. Dessa forma, tem o mesmo significado. Na verdade, quando a gente abre e fecha a tag vazia, isso é uma forma mais simples de utilizar React.fragments. Isso é um elemento do React, a biblioteca React nos dá. Então vamos lá no VS Code, vamos substituir isso aqui por um React.fragment. Vou salvar, vamos ver lá no navegador, continua sem o div. Agora o título e o conteúdo estão diretamente no app. Não preciso colocar o React aqui, se eu importar diretamente da biblioteca React, o Fragments, e agora eu posso vir aqui e tirar o React. Vou salvar, vai funcionar da mesma forma. Aí vem a pergunta, para que eu preciso utilizar o React.fragments se eu tenho simplesmente abrir e fechar? Bom, porque quando eu simplesmente uso essa notação aqui, eu não posso dar atributos para essa tag. Se eu quiser dar atributos para essa tag, eu tenho necessariamente utilizar o React.fragments. Mas por que eu daria atributo para uma tag que não vai ser renderizada? Bom, existe um outro atributo especial no React que é a chave. A chave de listas, ela precisa estar lá, e aí, se tudo estiver englobado num fragmento, eu tenho que utilizar o React.fragment. Vamos ver isso aqui de uma forma bem rápida. Vou tirar aqui notícia, não vou utilizar. E vamos colocar aqui inline mesmo uma array, 1, 2, 3, 4, ponto, map, item, a gente está acostumado a fazer. Aqui eu vou dar um return, e aqui vamos dizer que eu quero uma div, fecha div. Vou botar aqui, vou botar um H1 também, título, e título, vou abrir aqui, vai ser o item, e aqui eu vou botar um P, conteúdo. Vamos dizer que é uma lista séria. Bom, vamos lá, temos aqui título 1, título 2, título 3, título 4. Porém, se vemos, todos eles estão com uma div, englobados em uma div, porque eu botei a div, porque eu podia voltar sem o elemento pai. Se eu não quiser, eu posso
botar um fragmento React, vou salvar, veja que funcionou. Agora, não tem mais aquele div, porém, se vemos no console, vai dar aquele nosso aviso. Temos que colocar a propriedade key. E aí, eu vou colocar a propriedade key aqui, key igual a item. Ops, item. Não funcionou, deu erro, está mostrando aqui. Tá? Até porque está errado, né? Mas mesmo assim, não funcionou. Agora sim, acertei tudo, mas ainda assim não está funcionando, porque não funciona. Tem que explicitamente botar react.fragment, ou se eu já tiver importado apenas fragments, mas como eu não importei, botar react.fragments barra react.fragment, vou salvar, veja, vou dar o reload, fechar aqui, vou dar o reload, veja que sumiu o aviso e continua sem mostrar as IVs. Então, o React Fragment tem um único propósito, que é englobar elementos filhos, quando a gente não quer renderizar nada, e aí eu uso o abre fecha vazio, ou React.fragment, no caso de ser elementos, itens de uma lista.